Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil nos últimos 3 anos. Mais um jovem morreu no Rio de Janeiro em decorrência de operação policial. 165 mil meninas e meninos até 19 anos entraram para as estatísticas de vítimas de abusos sexuais. Baleado em casa, o estudante João Pedro, de 14 anos, ficou desaparecido por horas depois de ser levado em um helicóptero da polícia. A família de um adolescente de 15 anos afirma que 2 policiais militares raptaram o jovem na frente da casa da avó e o mataram em São Paulo. Mais um dia marcado pela violência. Uma menina de 8 anos morreu após ser baleada no Complexo do Alemão, zona norte da cidade. Bom, eu me chamo Thiago, eu sou artista e produtor cultural aqui na cidade de Pentecoste. Sou um artista negro. E pensei em fazer esse documentário para abordar as questões do racismo e a importância da gente debater isso na sociedade. Para contextualizar de uma forma geral, eu sou estudante de uma universidade que tem uma perspectiva de formação afrocentrada, então que aborda diariamente as questões e os debates sobre o racismo, sobre raça, sobre gênero e principalmente como esse debate incorporado na sociedade, ele materializa esse racismo que a gente conhece, que se manifesta de diversas formas e que se manifesta de forma mais severa na infância. Eu trago esse debate porque também fui uma criança negra e que durante a infância eu vivi diversas formas de expressão do racismo, mas que naquele contexto inicial eu não me imaginava sofrendo esses tipos de violência e que agora, estando na universidade, podendo presenciar esse debate sobre o racismo, sobre as expressões do racismo, então a gente começa a perceber como na infância a gente sofre de maneira mais cruel essas expressões do racismo. Então isso vem de forma muito potente na minha vida, nos debates que eu tenho lá na minha formação enquanto futuro assistente social e principalmente também nas vivências que eu tive aqui no teatro em Pentecoste, através do grupo de teatro Ação Preto, que me fizeram querer ser um porta-voz, ser uma voz no combate ao racismo, trabalhar numa perspectiva de expressões artísticas que sejam futuramente barreiras contra o racismo e que dessa forma a gente possa construir e contribuir para uma sociedade mais fortalecida no debate sobre racismo, no debate sobre raça, no resgate às nossas expressões culturais que durante muito tempo foram negadas e nos foram violadas. E aí é através da arte, é através das expressões artísticas e principalmente através desse documentário, Racismo e Infância, o que você tem a ver com isso, é que eu tento trazer uma abordagem sobre isso e falando para a sociedade, falando para todas as pessoas que é um dever sim da gente debater sobre racismo e principalmente que todos nós temos sim a ver com esse racismo que se manifesta de maneira mais forte na infância e que certamente impacta em futuros adultos, em adultos racistas ou em pessoas que vão materializar esse racismo na vida adulta e até mesmo através dessas violências que sofrem na infância. Consequentemente, isso vai gerar traumas nessas pessoas e eu acho que é por isso a importância desse documentário. E aí, durante o documentário, a gente vai trazer diversas falas de profissionais, de famílias, de crianças e tentar, de forma leve, através desse documentário, abordar essa temática que é tão importante na nossa sociedade. A ideia surgiu ano passado ainda, né? Eu estava trabalhando numa escola de tempo integral do Estado e nos livros, né? Aliás, em um livro específico das linguagens, tinha um capítulo chamado Afinal de Contas, Beleza Tem Padrão, que era voltado para a educação física, para mim abordar isso. E eu percebi que os adolescentes tinham muita identificação com esse tema. E por que não trazer esse tema, né, para dentro do São João? Já trabalho há alguns anos na Maria Flor, né, e eu queria trazer um tema que fosse algo que trouxesse uma relevância, que tivesse essa problemática que é uma realidade da nossa sociedade, e foi muito bem aceito, né? O tema casou, né, com a sociedade atual e casou de forma muito legal com o meio junino. Costumo dizer que o São João ele não é só uma dança, né? Ele também é pedagógico. E é massa trazer isso nessa faixa etária de 10, 11, 12, 13, 14 anos e principalmente trazendo isso como uma relevância maior dentro do meio junino. Tinha uns momentos muito específicos da Ayla, né? Nossa rainha, nossa princesa, né? Trazia essa representatividade aí da negritude, né? Uma música muito forte, com um texto muito forte
finalizando com a apresentação dela, que era um espetáculo à parte, né? Eu até dizia que era o termômetro da quadrilha. Após a Ayla, a plateia acordava, os dançarinos, né, revigoravam de novo a energia. Respeite a minha cor, respeite o meu povo. Que todas as crianças tenham o direito de brincar sem serem discriminadas. Que a minha infância seja respeitada. Que tenhamos mais justiça social. Que tenhamos liberdade. Eu sou um grito por igualdade. Sou a princesa que representa a diversidade de raças, histórias e resistências deste nosso Brasil. No final também, né, tinha essa questão dessa música do ninguém é igual a ninguém, ainda bem, que é viva a diferença. E eu acho que trazendo isso no contexto junino, eu consigo fazer com que outras crianças, que outras pessoas pretas, né, pessoas de cor, consigam se identificar e ver o quanto o São João e a arte é transformadora. Eu acho que esses dois momentos, né, e surgiu algumas vezes de vir pessoas, olha cara, eu me identifiquei, eu chorei, eu me senti parte daquilo. E eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha dessa temática, né? Viva São João, beleza não tem padrão. Queira ser aquilo que o outro é, não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Meu processo de racialização, né, e de me entender como uma pessoa negra, ela surgiu também num processo de formação relacionado à minha construção profissional, que está relacionado principalmente às minhas vivências na universidade. Esse processo, né, não foi um processo fácil, né, como qualquer outro tipo de processo na vida. Em alguns momentos, em algumas vezes, eu acredito que eu sofri o racismo, né, na prática mesmo, no cotidiano da universidade, inclusive de vivências também na cidade. Eu acredito que esses momentos, né, que aconteceram, eles me fizeram entender ainda mais como pessoa negra e fez com que eu pesquisasse ainda mais sobre a questão da racialidade e fizesse com que eu me entendesse quanto pessoa negra, o meu papel na sociedade, o meu papel como arte educador. Já em relação à vivência do que eu passei, né, assim, no período que eu estava na universidade, que me fez ainda ter mais ainda assim uma visão crítica sobre a racialidade, sobre o racismo, né, que eu sofri foi quando eu andava pelas ruas, o ato de andar pelas ruas, né, de Fortaleza causava um estranhamento nas pessoas com quem estava
eu estava ali vivendo. O fato de eu ir para uma aula na universidade, o fato de eu acessar certos espaços, faziam com que nesses ambientes tivessem um olhar diferenciado que eu sentia, né, na própria expressão das pessoas ao redor, né, de pessoas brancas, né, pessoas privilegiadas, de certa forma. Eu sentia que tinha nas ações a questão do racismo. Esses momentos não foram pontuais, eles eram contínuos, né? Por exemplo, eu andando na rua, uma pessoa atravessava a rua, quando eu acessava um equipamento público, né, de universidade, eu sentia, né, o olhar das pessoas, sentia o tratamento diferente. E isso foi uma questão que não era isolada. O racismo ele é construído, né, e ele é muito construído, muito bem estruturado dentro da nossa sociedade. Ele é sutil, ele pode ser muito rasteiro e ele está em diversas situações. É muito importante a gente debater dentro de casa com a nossa filha sobre o racismo, porque isso vai ajudá-la a se proteger, né? Porque assim, nós vivemos em um país mesmo, né, num lugar onde a gente vivencia isso todo dia. E nós mesmos já vivemos situações assim que a gente já percebeu por olhares, mesmo palavras, né, o preconceito. E falar dentro de casa é muito importante, porque isso vai ajudar a nossa filha a entender que isso não é culpa dela, mas sim é um problema social, né, que deve ser trabalhado, né, no dia a dia com a sociedade para que isso não aconteça. E mostrar, né, porque às vezes ela tem que aprender situações que são preconceituosas, né, e é um preconceito velado, que as pessoas não falam diretamente, mas a gente precisa conversar com ela para mostrar que às vezes o que ela acha que não é, está sendo. E a gente quer que ela tenha orgulho, né, da identidade dela, porque isso é muito importante, ela ter orgulho da identidade dela e mostrar que o que importa de verdade não é a cor da pele, não é o tipo de cabelo, mas tem outros valores. As pessoas preconceituosas hoje, elas trazem isso de casa, né? São crianças que crescem com esse racismo, a gente percebe muito isso. Eu costumo dizer que o que vai lá para fora sai de dentro de casa. Por isso é importante. Não adianta você desejar um mundo melhor se você não tem o entendimento que essa transformação tem que ser diária dentro da sua casa. Um dia ela chegou aqui para nós e disse que passou o dia inteiro, o recreio inteiro, dando a volta na escola. Aí eu disse, mas como assim, Valentina, dando a volta na escola? Mamãe, não tinha ninguém para brincar comigo, porque é excluída, né? Ela tinha duas opções. Ou ela ficava dando volta, ela não tinha levado o livro, ou então ela ia jogar damas com aquele, como era o nome, Valentina? Jorge. Com Jorge. Ela só tinha essa. Nossa, mas me feriu a alma. As minhas amizades se resumem basicamente em uma, duas pessoas. Quando elas faltam, eu levo um livro, alguma coisa para ficar me entretendo. Por conta que eu sinto que eu não me encaixo muito bem em um grupinho. Eu tento me encaixar, mas eu não consigo. A gente engajou ela lá no colégio, no handball. Lá a gente percebia no jogo. Elas não tocam a bola. Elas fazem aqueles grupinhos, tá entendendo? Muitas vezes eu ficava até excluída. O treinador, ele dizia pra fazer trio, e eu ficava sozinha. Lá mesmo que tivesse pessoas. A gente colocou o Valentim aqui em aula de balé, quando tinha aula de natação, entendeu? Lá colocamos em esporte. E a gente, né, a gente é mãe, a gente vê, a gente não é doida, a gente sente, a gente conhece quando também a pessoa abraça com carinho, quando é acolhida com amor. A última foi que colocaram chiclete no cabelo dela. Nossa, foi triste. Hoje nos entristece muito de ter uma filha negra e passar por tudo isso, né? O que é que tem? Qual é a diferença que faz uma pessoa branca, uma negra? Não faz diferença, né? Mas, infelizmente, são situações que a gente precisa viver, né? E passar para ela que uma hora ela vai estar só. O único lugar que a Valentina era tratada por igual, eu falo em qualquer canto, era no teatro. Lá ela era bem recebida, ela se sentia bem, ela faz questão. Nasci pra estar ali, literalmente. O meu grupo era aquele ali. Ele que me acolhe, que
sei lá, me traz felicidade, que eu consigo me sentir incluída. Onde tem o pessoal do teatro, né? A gente já sabe que perdemos ela ali naquele momento. Porque ela já vai lá pra frente, ela fica lá porque ela se sente à vontade. Já em outros locais que ela vai, não, vai ficar sempre nós três. É triste hoje, assim, a gente se entristece com situações que a gente vivencia que são desnecessárias, total. A gente já sabia, né, que viria um preconceito de todos os lados, né? Até como eu já disse, pela ser filha de casal homoafetivo, por cor, por tudo, mas por adoção. Mas ela sabe que tudo isso aí é pequeno diante da grandeza que ela é, né? E que ela vai se tornar, se Deus quiser, um dia.